Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. No livro de Mateus capítulo de número 27, 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de moleiro para a sepultura de estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Louvado seja Deus. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Louvado seja Deus. Por favor, poder se assentar em nome de Jesus. Nós iremos ministrar a palavra do Senhor nesta noite, conforme revelada aos nossos corações, acerca de um homem chamado Judas, que ganhou por título o nome de Judas, o traidor, por haver traído Jesus, por haver vendido Jesus. E nós iremos meditar um pouco acerca deste acontecimento, acerca desta traição, desta palavra que fora lida nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Judas é um dos primeiros apóstolos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E que Judas, ele era o tesoureiro do grupo, ou seja, aquele que cuidava do dinheiro, da arrecadação, da distribuição, aquele que cuidava das finanças. E o que leva a entender que normalmente o tesoureiro precisa ser alguém confiável, alguém de confiança, e que saiba administrar bem aquilo que chega ao ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E Judas, ele foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo, para cuidar das finanças do grupo de Jesus e dos seus apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Judas, aleluia, é um homem que em outras oportunidades teve outras passagens na Bíblia acerca da sua convivência com Jesus, mas hoje nós não queremos se aprofundar nelas, queremos focar apenas, aleluia, na parte da sua traição. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos trazendo como título nessa noite Judas, o traidor. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos chama a atenção é que Judas, ele andou por 3 anos com Jesus. O que nos chama a atenção é que Judas, durante 3 anos, administrando o dinheiro do ministério de Jesus, certamente havia recebido muitas e muitas ofertas, e muito dinheiro havia passado pelas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez
o fato de muito dinheiro passar pela sua mão, ele tenha se corrompido no meio do caminho por causa das tentações. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que Judas, andando com Jesus durante 3 anos, ele teve a oportunidade de ver muitos milagres. Andando com Jesus durante 3 anos, Judas ele viu mortos serem ressuscitados. Judas viu cego voltar a enxergar, surdos voltarem a ouvir, demônios serem expulsos. Mas nada disso fez com que o seu instinto humano e traidor fosse abolido de si. Nem mesmo a convivência com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, durante 3 anos, foi o suficiente para mudar e forjar o caráter daquele homem. Porque Jesus ele trabalha em parceria conosco quando há em nós o desejo de obediência, quando há em nós o desejo de renúncia, louvado seja o nome do Senhor, e quando há em nós o desejo de mudança, louvado seja Deus. E pela revelação desta palavra, eu gostaria de perguntar o que levou Judas a trair Jesus. O que levou Judas a trair Jesus, primeiro, são as fraquezas humanas e também a questão do propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque já estava, aleluia, profetizado acerca deste acontecimento por meio do profeta Jeremias. Quando Jesus ele dá a última ceia aos seus discípulos, Jesus ele molha um bocado de pão, aleluia, sobre o vinho, coloca sobre Judas e entregando para Judas, a Bíblia diz que o Satanás ele tomou Judas e Jesus ordena que ele vai e faça aquilo que tem que ser feito. E aqui neste ponto desta mensagem, eu quero, falando acerca de propósitos, dizer que o que seria de mim, o que seria de você, se essa profecia do profeta Jeremias não tivesse se cumprido, o que seria de mim, o que seria de você se Judas não tivesse traído a Cristo, se Judas não tivesse o vendido, hoje eu e você não teríamos alcançado a maravilhosa graça do Senhor. Para tudo existe um tempo e um propósito, e estava designado que o nosso mestre fosse condenado, ainda que inocente, e padecesse morte de cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar a nossa santa e gloriosa salvação. E é por isso que antes de entender eu odiava este homem chamado Judas. E hoje eu glorifico a Deus pela vida deste homem, porque até o homem mau é escolhido por Deus para o dia da sua ira e para o propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Judas, ele sendo possuído pelo diabo, nós podemos atribuir isso ao propósito de Deus e podemos atribuir também esse feito à fraqueza humana e atribuir também esse feito a uma possessão demoníaca que leva a tomar atitudes que em sã consciência ele não tomaria. São esses os motivos que levam a trair a Jesus. Como já ministrei em outra oportunidade, os nossos corpos, eles são casas espirituais, podendo essas casas serem habitadas pelo Espírito Santo de Deus ou até mesmo por demônios. O que acontece nesse fato é que Judas, habitado pelo Satanás, ele toma a decisão de vender Jesus por 30 moedas de prata. E o que me chama a atenção é que não faz sentido vender Jesus por 30 moedas de prata, porque certamente Jesus, estando em vida e dando continuidade ao seu ministério, se Jesus levasse para o seu coração a ganância do enriquecimento, ele poderia lucrar muito mais com Jesus em vida do que com Jesus sendo condenado. Louvado seja o nome do Senhor.
Isso se remete ao propósito de Deus. A palavra de Deus, ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há momentos que nós se encontramos dominados pela carne, talvez dominados pela cobiça. Há momento, aleluia, que talvez possamos ser vítimas de possessão no momento de ira, no momento de fraqueza, no momento de ambição. E o inimigo, ele passa a querer controlar a nossa vida, a querer controlar as nossas ações. Mas nós precisamos, aleluia, quando sentir que algo está saindo do nosso controle, recorrer para Deus, buscar um arrependimento no Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Judas, ele vendendo Jesus por 30 moedas de prata, ele o entrega ali no Getsemane, com um beijo de traição. A traição muitas e muitas vezes vem daqueles que estão próximos. A traição muitas e muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, ela vem por meio de um abraço. A traição, ela pode vir por meio de um beijo, pode vir por meio de elogios. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem é mau desde a sua mocidade, é o que está escrito na palavra do Senhor. O que cabe a mim, o que cabe a você é aprender a liberar perdão para aqueles que erram contra as nossas vidas. E o que cabe a mim, o que cabe a você, aleluia, é aprender a liberar perdão para nós mesmos, louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo Judas, havendo traído Jesus com um beijo, Jesus ainda assim o chama de amigo. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando a grandeza de Jesus, a grandeza de sabedoria de Jesus em respeitar, aleluia, a vontade de Deus e os propósitos de Deus, já que estava predito pelo profeta Jeremias que Jesus teria vendido por 30 moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor, preço que era pago por um escravo, louvado seja Deus. E Judas, havendo vendido Jesus por 30 moedas de prata, preço que foi avaliado por certos filhos de Israel, o que dá a entender que os próprios israelitas, certos filhos de Israel, não estão se direcionando ao todo de Israel, mas certos filhos de Israel, aleluia, planejaram a venda de Jesus e deram esse preço ao nosso mestre. E até nisso, louvado seja o nome do Senhor, a grandeza de Deus é maravilhosa, porque Jesus, ele veio para os seus, para os israelitas, e os seus não o receberam. E quando os seus não os receberam, ele deu, aleluia, aos gentios a oportunidade de serem alcançados por essa maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Israel vende Jesus, rejeita Jesus, os gentios, eles entram pela graça e são enxertados, louvado seja o nome do Senhor, na oliveira verdadeira, e entra no propósito de Deus, aleluia, para essa boa e perfeita salvação. É certo que Jesus havia de padecer pelo meu pecado, é certo de que Jesus havia de morrer e ressuscitar, aleluia, para colocar a morte debaixo do estrado dos seus pés, para que todas as coisas estivessem sujeitas debaixo do estrado dos seus pés. E com a morte de Jesus, o nosso mestre, aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que com aquelas 30 moedas de prata que Judas havia vendido Jesus, foi comprado o campo do oleiro
conforme o Senhor havia determinado, conforme o Senhor determinou para que os estrangeiros fossem sepultados ali. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os estrangeiros não se misturavam com o povo de Israel, que era um povo separado. Mas o que chama a atenção é que o preço daquelas 30 moedas de prata, que deu nome ao campo de sangue, serviu de sepultamento para os estrangeiros e que apontava para a morte de Jesus, que servia de salvação para os gentios serem alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para tudo existe um tempo e existe um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Judas, vendo que Jesus fora condenado, Judas, ele teve um arrependimento em seu coração. E ele procura os príncipes, dos sacerdotes e os anciões. E confessa haver vendido um justo, haver vendido um inocente, porque Judas não esperava a condenação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ver que Jesus estava sendo condenado à morte, ele, tendo se arrependido, ele procura, louvado seja o nome do Senhor, os anciões, os príncipes dos sacerdotes, para, louvado seja o nome do Senhor, declarar a inocência de Jesus, para confessar o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe, de alguma forma em seu coração, esperando que o nosso mestre fosse absolvido por declarar Jesus inocente, mas já estava dentro do propósito, já estava dentro do planejamento do Senhor alcançar nós gentios, alcançar os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E os príncipes do sacerdote e os anciões respondendo a Judas: o que temos nós com isso? Louvado seja o nome do Senhor, isso é contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: a ambição dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões para matar Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a cegueira espiritual deles naquele momento, a ganância de o condenar, de o prender, tiraram deles a sensibilidade e responderam para Judas: o que temos nós com isso? Louvado seja o nome do Senhor, mostrando uma frieza. Muitas e muitas vezes aqueles sacerdotes, aqueles anciões que deveriam estar preocupados com a espiritualidade de Judas, que devia estar preocupado com o arrependimento de Judas, com a conversão de Judas, mas a cegueira por matar Jesus era maior e não se importaram com aquela ovelha que estava machucada, não tiveram sabedoria para lidar com aquela ovelha que estava ferida, que havia traído o seu mestre. E responde para Judas: isso é contigo, tirando deles toda e qualquer responsabilidade. E Judas, não tendo sabedoria para lidar com essa situação, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Judas, ele arremessa aquelas 30 moedas de prata em direção ao templo. E ele corre para se suicidar, para se enforcar. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitas e muitas vezes as pessoas vêm até nós precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço, precisando de um aperto de mão, de uma compreensão. E quando nós não temos sabedoria, ao invés de oferecer o ombro, o acolhimento que ele precisa, nós a empurramos para o abismo. Por isso que os sacerdotes e os anciões fizeram com Judas. Precisamos ter sensibilidade. Precisamos, aleluia, saber acolher. Precisamos saber corrigir, mas corrigir na hora certa. Porque muitas e muitas vezes pessoas estão sangrando em nossa volta. Pessoas estão gritando em nossa volta por um pedido de socorro. E nós precisamos ser canal de bênção sobre essas vidas. Nós precisamos, aleluia, orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para produzir vida e não morte. Precisamos orar a Deus para que nós possamos, aleluia, sarar ao invés de abrir feridas. Palavras têm poder. A palavra certa, na hora certa, ela abranda o furor. A palavra calma, na hora certa, ela abranda o furor. Mas uma palavra mal colocada, ela destrói vidas, destrói sonhos, destrói projetos. Esses sacerdotes não olharam para o sentimento de Judas naquele momento. Não olharam para as suas feridas, para as suas dores. E jogaram em seus lombos toda a responsabilidade pela morte de Jesus, tentando assim fugi-los da responsabilidade. Que Deus venha derramar sobre nós sabedoria do céu para aprender a acolher os feridos. Que Deus venha colocar em nossa boca a palavra certa, na hora certa, a sensibilidade de entender o pedido de socorro do nosso próximo quando ele vem até nós feridos, chorando, sangrando. Houve um arrependimento em Judas, mas não houve um acolhimento, e pela falta de acolhimento ele se enforca e desiste da sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia até ter tomado um rumo diferente. Judas, ele se arrependeu, mas não conseguiu liberar perdão para si mesmo. Há momento que nós precisamos perdoar aqueles que nos ferem, e há momento que nós precisamos liberar perdão para nós mesmos. Nós não podemos, aleluia, deixar com que o nosso passado, que já foi lançado no mar do esquecimento, venha ter poder sobre nós, sobre as nossas decisões, sobre, aleluia, o nosso cotidiano. Precisamos aprender a liberar perdão, e precisamos também aprender a liberar perdão para nós mesmos. Judas se arrependeu, mas não conseguiu liberar perdão. E a falta de perdão, ela destrói vidas, destrói sonhos, destrói projetos. A falta de perdão, ela destrói salvação. Essa é uma história de fracasso.
Essa é uma história sem um final feliz, na qual uma vida se entrega e desiste da sobrevivência por não liberar perdão próprio. Esta é uma história com um final infeliz, e com um final marcante, porque muitas e muitas vezes o que marca a nossa história não é o início, não é o meio, mas o que marca a nossa história é o fim da nossa caminhada. E a história de Judas foi marcada pela traição. A história de Judas foi marcada por um arrependimento e pela não liberação de perdão próprio. Uma história fracassada, uma história de um homem que desistiu da vida, que nós não desejamos para nenhum dos nossos amigos, nem muito menos para os nossos inimigos. Não desejamos para os nossos familiares e nem para nós mesmos. Precisamos ter sabedoria, precisamos ter a sensibilidade de entender a dor do nosso próximo. Nós não podemos achar que a dor do nosso próximo não é a nossa dor. Aquele que ama se alegra com os que se alegram. Aquele que ama chora com os que choram. A dor do teu próximo é o teu problema. A dor do meu próximo é o meu problema. Precisamos produzir vidas e não morte. Precisamos, aleluia, saber que existe oportunidade de arrependimento para a minha e para a tua vida. Precisamos saber que erramos em algum ponto da caminhada e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos saber que há oportunidade de mudança de vida em Cristo e que Jesus, Ele pode transformar o mais vil pecador. Como somos egoístas. Queremos o perdão para os nossos pecados e muitas vezes se achamos no direito de julgar e condenar o nosso irmão. Muitas e muitas vezes se tornamos insensíveis com a dor do nosso semelhante, com a dor do nosso próximo. Que Jesus venha ter misericórdia de nós e derramar sobre nós o seu Espírito Santo, sabedoria, sensibilidade, o amor, para que nós venhamos julgar com misericórdia. Havia esperança para Judas. Sempre vai haver esperança para a minha vida e para a tua vida. Sempre vai haver esperança para o mais vil pecador. E o que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você é misericórdia e não sacrifício. De nada adianta obedecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse se não houver misericórdia em nós. Se não houver arrependimento em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque todos nós, aleluia, já traímos alguém em algum ponto do caminho. Quando eu falo de traição, não é traição conjugal. Às vezes traímos com gesto, atitude, ou até mesmo com palavras, ou até mesmo em pensamento, mas ninguém está a escape de ter traído alguém ou de ser traído por alguém. É certo que todos nós já traímos ou fomos traídos ao longo da caminhada e precisamos alcançar a misericórdia de Deus. Mas precisamos entender que da maneira que julgar seremos julgados,
da maneira que perdoar nós seremos perdoados, e que precisa haver em nós misericórdia, arrependimento e graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. É certo que a traição, ela não pode se tornar corriqueira em nossa vida, não pode se tornar parte do nosso dia a dia, porque não é normal, mas é certo que para a traição há arrependimento. Para a traição, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova oportunidade de vida. Muitas e muitas vezes temos uma falha diferente, temos um pecado diferente, e se achamos melhor do que o nosso próximo, do que o nosso semelhante, quando na verdade Jesus nos ensina que aquele que quebra um dos mandamentos, ele é culpado de todos. Não existe pecado grande ou pecado pequeno, não existe pecado maior ou pecado menor. Aquele que comete um é culpado de todos, é o que o nosso mestre nos ensina. Todos nós, precisando da graça, da misericórdia, precisamos também agir com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E neste ponto da mensagem, eu quero dizer que, não posso dizer todos nós, mas muitos de nós, diante da dificuldade, diante das tribulações, das provações, o desejo de desistir da vida, como Judas, o desejo de atentar contra a própria vida pode bater em nossa porta. Mas eu e você, nós precisamos orar, nós precisamos repreender em nome de Jesus. Nós precisamos se sujeitar a Deus, saber que o nosso corpo, ele é um templo, ele é casa de Deus, e que nós não temos esse direito de atentar contra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos também ter a sensibilidade, aleluia, de entender que muitos que estão pensando em desistir da vida, não é por mera safadeza, não é por mera falta de sabedoria, mas existe uma guerra travada no campo espiritual. Há demônios que só saem com jejum e oração. Há casos de tentações, de opressões e de possessões, e muitos não suportam e desistem da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim como olhamos a nossa face no espelho e logo a esquecemos, assim como tomamos um copo de água e logo estamos com sede outra vez, assim como nos alimentamos e logo estamos com fome outra vez, louvado seja o nome do Senhor. O bem e o mal, eles passam sobre as nossas vidas. O bem, ele não dura para sempre, o mal não dura para sempre em nossas vidas. E nós precisamos entender que a fase ruim vai passar, que este momento difícil vai passar. Aquele que está passando por um momento difícil, que está querendo atentar contra a sua própria vida, precisa entender que este tempo ruim é uma fase e vai passar. A nossa vida é como uma roda gigante. Há momento que estamos lá em cima, há momento que estamos no meio, há momento que estamos embaixo, estamos no meio, estamos em cima outra vez. E nós precisamos, aleluia, ter sabedoria do Senhor, ter, aleluia, a sensibilidade de entender que o dia mau vai passar. Precisamos ter em nós uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aqueles que vêm até nós feridos pela vida, talvez pelos seus próprios erros, como é o caso, louvado seja o nome do Senhor, de Judas, que ele estava abatido por haver traído Jesus. Ele desistiu da vida ao não encontrar o socorro que precisava.
o perdão que precisava, porque Judas, ele bateu na porta errada. Talvez se Judas, ao invés de falar com os príncipes sacerdotes e com os anciões, tivesse ido falar com Jesus, ele teria encontrado a misericórdia, teria encontrado a graça. No momento da dificuldade em nossa vida, muitas e muitas vezes nós procuramos socorro no homem, e o homem, ele não pode nos socorrer. Muitas e muitas vezes tentamos justificar os nossos erros diante do homem, como fez Judas. Mas o lugar certo para o nosso pedido de socorro é nos pés de Jesus. O lugar certo para encontrar a graça e a misericórdia é nos pés de Jesus. Jesus, ele diz: aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. Portanto, se Judas, ao invés de falar com homens, tivesse ido encontrar com Jesus, se Judas, ao invés de confessar o seu pecado diante dos homens, tivesse confessado o seu pecado diante de Jesus, ele haveria encontrado a graça, haveria encontrado a misericórdia, e essa história poderia ter um final diferente. Essa história poderia ter um novo roteiro. Louvado seja o nome do Senhor. No momento da tua dor, da tua aflição, é diante de Jesus que você deve buscar a misericórdia. No momento da tua dor, da tua aflição, é diante de Jesus que você deve buscar a graça, o arrependimento. No momento da tua dor, da tua aflição, é diante do Senhor que você deve buscar, aleluia, o refrigério para a tua alma. Porque nós humanos, muitas e muitas vezes falhamos. Nós humanos, muitas e muitas vezes não temos sabedoria e não entendemos o que é misericórdia e achamos por bem julgar alguém pelos seus erros do passado. E o engraçado é que ao julgar alguém, nós sempre julgamos com pesos diferentes. Quando julgamos aqueles a quem nós amamos, nós usamos um peso e uma medida. Mas quando julgamos aqueles que nós não amamos, os pesos e as medidas são diferentes. Isso mostra, aleluia, o quão somos falhos, o quão somos pecadores, o quão somos miseráveis e dependentes do Senhor. Todos nós precisamos, aleluia, ser alcançados por Cristo. Todos nós precisamos, aleluia, da bondade, da misericórdia e do perdão de Jesus. E não cabe a nós, aleluia, julgar o nosso próximo, o nosso semelhante. Não cabe a nós condenar o nosso próximo, o nosso semelhante, porque da maneira que condenar, seremos condenados. Com a medida que medir, seremos medidos. Com o peso que pesar, seremos pesados. E da maneira que absorver, seremos absorvidos por Deus. É isso que precisamos entender. Há muitas pessoas feridas, precisando de um abraço, de um aperto de mão. Há muitas pessoas feridas emocionalmente, como eu disse, algumas pelos seus próprios erros, como é o caso de Judas, outros porque não tiveram uma estrutura familiar, outras porque não tiveram ensinamento, louvado seja o nome do Senhor, não tiveram estrutura espiritual, não encontraram estrutura na casa, não encontraram estrutura nos religiosos, porque Judas ele buscou os religiosos. Mas se Judas tivesse buscado a Jesus, tivesse buscado a graça, a sua história seria diferente. Louvado seja o nome do Senhor. A sua história teria tomado um rumo diferente. Chega de usar pesos diferentes, medidas diferentes. Muitas e muitas vezes defendemos pessoas que não valem nada.
e se achamos no direito de julgar pessoas que talvez não valem muito também, mas que todas elas valem muito diante de Deus. Quando eu digo não vale nada diante do homem, mas perante Deus, aleluia, o mais vil pecador vale mais que ouro e prata diante de Deus, o pior dos piores. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Este é o valor de uma alma. Às vezes o homem olha para mim e para a tua vida, nos julga, nos enterra vivo, assim como fizeram com Judas. Mas Jesus, Ele tem palavras e palavras de vida. Jesus, Ele tem nova oportunidade para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa alcançar aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha nos dar sabedoria, uma palavra, um ombro amigo para aqueles que estão feridos, para que Deus venha nos dar a sensibilidade e sabedoria do céu para resolver os problemas cotidianos, para que Deus venha dar a nós o entendimento acerca da graça e da misericórdia e venha perdoar também os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós oramos, ó Deus, por aqueles que, como Judas, estão feridos. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão feridos pelas suas próprias ações, ou que estão feridos pelas ações de terceiros, porque não encontraram um lar estruturado, não encontraram um ministério estruturado, e não tiveram uma oportunidade de vida em família, vida espiritual. Nós oramos nesta noite, nesta oportunidade, por aqueles que estão feridos, independente da circunstância e da situação. Que o Senhor possa alcançar com o teu bálsamo, com o teu refrigério. Que o Senhor possa levar a paz, o arrependimento. Que o Senhor possa derramar sobre nós e sobre esses que estão feridos, que estão sangrando, a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, a sensibilidade de cuidar uns dos outros. Que o Senhor venha nos dar a sensibilidade de recorrer ao Senhor no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da fraqueza. Senhor, nós queremos sabedoria do céu. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, somos cegos, somos limitados e nós admitimos em público. Somos dependentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a acolher aqueles que estão feridos. Nos ajude a liberar perdão. Nos ajude a recorrer ao Senhor no momento certo, na hora certa, porque diante do Senhor tem graça, tem misericórdia. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito. Visita aqueles que estão feridos e sara as feridas por esta oração, por esta palavra. Restaura, Pai, abre os olhos, os ouvidos, se revele a eles e use-os para curar, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas para curar e não para ferir. Use as nossas vidas, Senhor, para levar o refrigério, levar a paz, não a ira e não a contenda. Use as nossas vidas para levar a paz e não a guerra. Use as nossas vidas para levar o amor e não o ódio. Use as nossas vidas para levar o perdão, Senhor, ao invés de justiça, ao invés de abandono, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.